Garoto, olha só quem está de volta, eu mesmo, Lucas, e como não é diferente desde que eu criei esse canal, vamos polemizar. Há 2 vídeos atrás eu postei falando sobre o sábado e a interpretação do adventismo do sétimo dia sobre o sábado. E hoje, em falar e lembrando do adventismo, hoje vamos falar sobre: a adventista do sétimo dia é uma seita? É sobre isso que eu vou falar. Eu prometo não me prolongar, vou ser direto nas minhas respostas, que fique claro que tudo que aqui será dito não será a minha opinião ou com a intenção de denegrir ou falar mal ou jogar pedra sobre os adeptos deste movimento, mas sim tudo será baseado no campo das ideias, no campo doutrinário, no campo teológico, campo tradicional, histórico, somente isso. E através deste caminhar, vamos destrinchar e no final descobrir se o movimento da adventista do sétimo dia é ou não uma seita, à luz da Bíblia e à luz da história. Antes de qualquer coisa, eu quero ler o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque ela me dá sustentabilidade para expressar a minha opinião. Diz o seguinte: todos os seres humanos têm direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolado ou coletivamente, em público ou em particular. Então eu tenho, mediante a lei do artigo 18 aqui da Declaração Universal dos Direitos Humanos, liberdade de expressar a minha opinião, mas ressaltando novamente, caso não tenha entendido, eu não vou expressar uma opinião minha para querer bajular, para querer falar mal, mas sim o que será dito é baseado nas escrituras, baseado na história, escritos, tradição e no campo doutrinário, teológico e das ideias somente. Ok? Entendido? Pois bem, antes de destrincharmos alguns pontos deste movimento e saber ou não se é uma seita, precisamos saber o que é uma seita. Da onde vem essa palavra seita? Bom, de forma simples e bem resumida, basicamente, o termo seita é um termo em latim que significa secta e quer dizer outro pensamento, outro partido ou outro grupo. Em termos da nossa fé cristã, significa que um grupo se desviou de um caminho certo, de um caminho tradicional, e criou seu próprio pensamento, sua própria linha de raciocínio, ou seja, se desviou. Então, um grupo sectário, uma seita, é basicamente um grupo que se desvia de uma verdade já estabelecida. E você pode desvendar se um movimento é ou não uma seita. Olha que interessante, através das 4 operações da matemática: adição, multiplicação, subtração e divisão. Vamos observar os pontos, como que você pode descobrir se um movimento é sectário ou não através das 4 operações da matemática. Adição: o grupo ele vai adicionar regras, escritos ou revelações extrabíblicas, afirmando que eles possuem uma autoridade superior ou a pé de igualdade com a Santa Escritura. Subtração: a organização, o grupo vai tirar algo da pessoa de Jesus, diminuindo a sua divindade. Multiplicação: o sistema, o grupo vai multiplicar os meios de salvação, ou seja, você não vai ser salvo somente pela graça, pela fé, mas por alguma coisa que você tem que fazer, normalmente é pelas obras. E divisão: o grupo vai dividir a fidelidade do membro, a lealdade não exclusiva totalmente a Deus, ou seja, você adora a Deus, mas tem que adorar também, ou seja, lamber o pé do pastor, do ancião, do presbítero. Então você pode descobrir se um grupo é ou não seita através destes 4 pontos, das 4 operações da matemática. Para não ficar muito longo o vídeo, vamos direto ao ponto. Eu separei aqui os 4 pilares que sustentam o adventismo do sétimo dia, que é a questão do sábado, juízo investigativo, Ellen White
e Jesus como o arcanjo Miguel, ou seja, Jesus como anjo. O sábado, vamos lá, eles creem que é necessário hoje o sábado ser observado, ou seja, o sábado hoje está em vigor para toda a humanidade e que, mediante ao que Ellen White fala no seu escrito Grande Conflito, no livro que ela escreveu, ela diz que o sábado é o selo de Deus para a salvação, ou seja, aqueles que observam o sábado é salvo, possuem o selo de Deus para serem salvos. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Êxodo capítulo 31, versículo 13 diz o seguinte: diga aos israelitas que guardem os meus sábados, isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Vamos observar esse ponto aqui no começo do texto. Diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Aqui o primeiro ponto é israelita, diga aos israelitas, não é diga a todo mundo. E guardar o quê? Os meus sábados. Então o texto é bem direto, né? Diga aos israelitas que guardem os meus sábados. O que o texto quer dizer? Que o sábado é propriamente somente para o povo de Israel. O sábado foi uma aliança criada por Deus para com o povo de Israel, não para com toda a humanidade. E se esse versículo não foi o suficiente, vamos descer um pouco mais e ver o versículo 17 do mesmo capítulo que diz: isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas. Deus está falando aqui através de Moisés, dizendo que o sábado seria um sinal perpétuo para sempre entre mim e os israelitas. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Então aqui é checkmate, não tem para onde fugir. O sábado é um selo para somente o povo judeu, o povo israelita. E isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas. É uma aliança para com o povo de Israel. E você não encontra, desde Gênesis a Apocalipse, dentro dos 66 livros da Bíblia, um mandamento, uma ordenância, uma ordem imperativa. Você não encontra um imperativo sobre que o sábado é para toda a humanidade, para os gentios, e que ainda esteja em vigor. Quando vamos para o Novo Testamento, ainda se tratando do sábado, Jesus diz em Mateus 11, versículo 28, venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos lhe darei descanso. O termo sábado no hebraico é Shabat, que transliterando significa descanso. Paulo, Colossenses, na sua carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e 17, diz o seguinte: portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração de luas novas, ou dos dias de sábado. Ele conclui no verso 17, estas coisas, que coisas? Que se citou aqui no verso anterior, versículo 16, eram sombras ou são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, se encontra em Cristo. Realidade de quê? Do sábado, das cerimônias, das festas. Então, tudo o que se tinha com cerimônia, rituais, festas e guardas de sábado eram primícias, eram uma alusão, uma sombra que se concretizaria em Cristo Jesus. Cristo é a realidade do sábado. Por isso que ele diz em Mateus capítulo 11, versículo 26, venham a mim todos que estáis cansados. O que significa que hoje você não precisa do sábado, esperar até o sábado para repor suas energias. Você tem toda a liberdade de escolher algum dia da semana para se deleitar em Deus. Paulo, ele declara essa liberdade que você tem hoje em Romanos, capítulo 14, versículo 5. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Ou seja, Paulo está dizendo, tem pessoas que consideram, por exemplo, uma quinta-feira como sagrado e está tudo ok. Tem outras pessoas que consideram a segunda.
Ou seja, todos os dias da semana é sagrado e está tudo ok, não tem problema nenhum. Versículo 6 diz o seguinte, para complementar: aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor, se abstém e dá graças a Deus. Ou seja, tudo tem que ser para a glória de Deus. Se o sábado for guardado para a glória de Deus, maravilha, não tem problema nenhum. Se é quinta, maravilha, não tem problema nenhum. Se é terça, maravilha, não tem problema nenhum. O que importa é glorificar a Deus, é ter um dia para devotar totalmente ao Senhor, guardar somente para o Senhor. Mas o problema é quando este dia não precisa nem ser o sábado. Este dia passa a ser como um sinal ou um selo para ser salvo. Isso não faz sentido à luz da Bíblia. E então, refutando essa ideia de que o selo de Deus é o sábado, eu leio Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E fim de papo. Partindo agora para o segundo ponto, é o juízo investigativo. Os adventistas creem, é uma doutrina que somente tem na Adventista do Sétimo Dia. Você não vai ver isso em uma luterana, em uma anglicana, em uma presbiteriana, em uma congregacional, em uma assembleia, em uma batista, em uma pentecostal, só na Adventista do Sétimo Dia. O que é os juízos investigativos? Precisamos voltar um tempo atrás, na história, precisamente no ano de 1843. Havia um homem chamado George Miller que marcou a vinda de Cristo e não veio. Aí ele disse que teve um erro no cálculo, né? Ele estava estudando a Bíblia, aí que Jesus viria no ano seguinte, ou seja, no ano de 1844. Chegou novamente este ano e Jesus não voltou. E para os adventistas este dia é conhecido como o grande desapontamento. A Ellen White, né, para não ficar feio, ela diz que Jesus não voltou para a terra, mas ele saiu da direita do Pai e espiou. Começou a espiar, julgar, a investigar, por isso juízo investigativo, os pecados de toda a humanidade a partir do ano de 1844 até a sua vinda. Isso vai continuar, ou seja, você não pode ter certeza da sua salvação, infelizmente, baseado nessa doutrina. E essa doutrina é errônea pelo simples fato, primeiro, porque tentaram datar a vinda de Cristo, quando Mateus capítulo 24, o próprio Jesus fala que não sabe nem a hora em que ele voltará. Mateus 24, versículo 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Se nem Jesus sabia, hoje ele sabe que está à direita do Pai, mas se Jesus disse que ele nem sabia, como que pode um humano procurar saber a vinda de Cristo, né? A vinda dele próprio? E outra é que essa ideia de que Jesus está investigando os pecados das pessoas desde o ano de 1844 é uma heresia, acaba se tornando uma heresia e contradiz totalmente a Bíblia. Por quê? Quando vamos para João capítulo 19, versículo 30, olha o que diz: tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. O termo aqui, está consumado, ou seja, consumado, é um termo grego, no caso no grego, significa tetelestai, ou seja, dívida paga, não tem mais nada o que fazer, trabalho feito. Dando um exemplo, é como se fosse uma criança que estivesse sendo obrigada a juntar os brinquedos. A mãe manda, ela faz isso, coloca os brinquedos na cesta ou dentro de um baú, não tem mais nenhum brinquedo no quarto ou na sala, e já não tem mais nada o que fazer. É basicamente nesse sentido. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, expiou os nossos pecados, fomos remidos, fomos lavados por ele, redimidos, perdoados, tirados do lamaçal do pecado, tirados da condenação eterna, para agora a sua presença, para todo sempre. Nossos pecados foram perdoados para todo sempre. Está consumado, dívida paga. E quando vamos para Marcos capítulo 16, versículo 39,
olha o que diz também. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3 também diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, isso foi aonde? Na cruz do Calvário. Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Ou seja, não tem respaldo bíblico sobre essa ideia de que Jesus começou ou deu continuidade à expiação dos pecados em 1844, ou que exista esta ideia de juízo investigativo. Você não encontra em nenhuma página da Bíblia. É uma invenção somente da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E acreditar nisso é uma afronta totalmente do que Cristo fez cabalmente, suficientemente na cruz. Terceiro ponto, Ellen White, né, a dona dessa doutrina. Ellen White, ela é considerada como profetisa, tendo o espírito de profecia para os adventistas. Ela está no mesmo grau de inspiração que teve o Paulo, por exemplo, que teve os discípulos, que teve os pais, os profetas do Antigo Testamento. Mas será que realmente ela foi verdadeira? Existem alguns pontos sobre ela. Eu vou citar duas profecias que nos cumpriram. Primeiro, ela estava tendo uma reunião e ela ficou um tempo aparentemente dormindo, e diziam os que estavam próximos a ela que ela estava sem respirar. Quando ela volta, ela diz que teve a visão de que Cristo voltaria, ou seja, da data de Cristo que ele voltaria. Porém, ela disse que esqueceu. No mesmo momento, ela disse que Jesus voltaria, que sabia a data, mas que esqueceu. Dá para confiar? O segundo, que torna ela duvidosa, é que ela profetizou que Israel nunca seria restaurada. Bom, no ano de 1948, Israel foi oficializado novamente como uma nação. Ou seja, se ela é inspirada por Deus, como que essas coisas, ou pelo menos essa última profecia, deu errado? Sabemos que Deus é onipresente, está no passado, presente e futuro. Se ela foi usada por Deus para essa profecia, bom, Deus não é onipresente. Isso mexe na eternidade e mexe no ser de Deus. Mas o diabo, ele conhece o passado, conhece o presente, mas não o futuro. Quem será que usou ela nessa profecia, hein? Bom, para finalizar então, Jesus como sendo o anjo ou arcanjo Miguel, isso faz sentido? Bom, quando vamos para Hebreus capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior a eles. Checkmate, fim de papo, eu não preciso explicar mais nada. O texto por si só é claro e eficiente para responder. Jesus é superior aos anjos. Essa doutrina de que Jesus é o arcanjo Miguel, é claro que é uma má interpretação de Judas, epístola de Judas, onde o diabo está lutando pelo corpo de Moisés como um arcanjo. Mas se olhar lá em Judas, o anjo diz que o Senhor o repreenda. Pode Jesus falar o Senhor repreenda para ele mesmo? Não faz sentido, né? Então, baseado nesses 4 pontos, fica difícil acreditar que o movimento adventista é uma igreja cristã. Ela pode externar teoricamente do lado de fora como igreja, mas na prática ela se assemelha muito com a seita. A questão do sábado precisa ser observado para ser salvo. A questão do juízo investigativo é uma afronta direta à divindade de Cristo, ou seja, o que Cristo fez na cruz não foi suficiente, ou seja, subtraiu a obra cabal, eficaz, suficiente de Cristo na cruz pelos nossos pecados. Ellen White, uma mulher que se diz, e até os adeptos hoje ainda, diz que ela foi usada por Deus, mas tem profecias que não se cumpriram, e isso mexe também na divindade de Cristo, na essência de Deus. E tem Jesus como anjo, novamente tirando a divindade de Cristo, rebaixando ele como um anjo, rebaixando ele como algo, um ser inferior, né? Então, basicamente é isso, amigos. Eu espero que não tenha ficado tão longo o vídeo. Espero que tenha ficado claro e que, mediante
esses pontos mediante o que a Bíblia diz, à luz da história desse movimento, não dá para considerar este movimento como sendo uma igreja irmã, uma igreja por si só. É mais um estabelecimento, é mais um movimento do que propriamente uma igreja, uma comunidade cristã. Caso você tenha gostado, chegar até aqui, dá um like, caso não, um dislike. Caso tiver alguma outra sugestão, comenta aqui embaixo. Se não gostou ou se você pensa diferente também, tenha total liberdade para comentar. Convido, caso quiser mais conteúdo sobre movimento, sobre teologia, sobre a tradição cristã, sobre o cristianismo em si, sobre história, sobre filosofia, convido a você a se inscrever aqui no canal. E basicamente é isso. Espero que vocês continuem bem, continuem firmes. Conselho, estudem, foquem no futuro de vocês. E eu volto em um momento mais oportuno e com mais polêmicas aí para gerar. Um abraço do seu amigão.